Olá, querido intercessor, querida intercessora. Louvado seja o nosso Deus pelo nosso ministério, pelo sim de cada um. Hoje nós vamos ao nosso 8º repasse do ENF. Eu sou a Sheila e quem fez esse repasse, ou melhor dizendo, esta formação no ENF foi o Cyril John. E ele vem falar para nós do intercessor vencendo o desânimo. Lá em 1 Reis, no capítulo 19, no versículo 7, o anjo do Senhor tocou uma vez, dizendo: Levanta-te e come, porque tens um longo caminho a percorrer. Aí o Cyril John nos diz assim: começo refletindo sobre a mente do intercessor no contexto do profeta Elias. No capítulo 18 de 1 Reis, vemos Elias realizar 2 milagres poderosos através da intercessão. Elias foi um poderoso intercessor. Em 1 Reis, no capítulo 18, no versículo 21 a 40, Elias desafia os 450 profetas de Baal. Ele faz cair fogo sobre o altar do sacrifício, enquanto os 450 falsos profetas não conseguem. Isso aconteceu em virtude da poderosa intercessão de Elias. No final, nós vemos que ele manda cortar a garganta dos 450 falsos profetas. No mesmo capítulo, em 1 Reis, capítulo 18, no versículo 41 e 46, por sua intercessão, ele faz chover depois de 3 anos e 6 meses sem chuva e sem nenhuma gota de orvalho. Como intercessor, Elias realizou grandes obras de fé, mas algo negativo aconteceu com ele. Isso está narrado em 1 Reis, capítulo 19, no versículo 1 e 2. Jezebel envia a ele uma ameaça e esse homem de Deus, tão poderoso, fica com medo e foge. Ele foge para Berzabeia para salvar a sua vida e de lá para o deserto. Finalmente, ele se senta sob um junipeiro e ora para que o Senhor lhe tire a vida. Um poderoso intercessor, e o que está pedindo em oração? Basta, Senhor, tira-me a vida, porque não sou melhor do que meus pais. Ele se deita e adormece debaixo do junipeiro, mas o anjo do Senhor o desperta e lhe dá algo para comer e beber. Ele come e bebe, e com o vigor deste alimento, viaja por 40 dias e 40 noites até Horebe, a montanha de Deus. Ele chega a uma caverna e lá o Senhor lhe dirige a palavra. Que fazes, Elias? Elias responde: Eu sou o último profeta de Deus que restou e querem tirar minha vida. O Senhor lhe diz: Sai e conserva-te em cima do monte para receber o consolo e a força que vem de Deus. Houve um vento violento, um furacão, um terremoto e acendeu-se um fogo, mas o Senhor não estava ali. E depois do fogo ouviu-se o murmúrio de uma voz. O Senhor estava neste murmúrio suave e lhe falou: Que fazes, Elias? Elias respondeu: Consumo-me de zelo pelo Senhor Deus dos exércitos. Diante disso, o que faz o Senhor? Elias estava muito deprimido, muito desanimado, como intercessor. E nesta hora, o Senhor lhe dizia para retornar a Damasco e prosseguir com sua missão. Aí o Cyril John nos diz assim: queridos amigos, existe uma semelhança entre nós e o intercessor Elias? Somos intercessores poderosos realizando obras poderosas e estamos desanimados? Estamos perturbados nestes dias e nos questionando: por que o Covid-19? Nós temos dito ao Senhor que rezamos e nada está acontecendo. Por que isto? Isto é algo que nunca presenciamos antes e tampouco nossos antepassados presenciaram. Há muitas interpretações sendo dadas
sobre o porquê do Covid-19. Queridos amigos, nós realmente não entendemos o porquê. Como intercessor, o Senhor está nos chamando a ouvir aquela voz suave, aquele murmúrio vindo dele. O Senhor está falando conosco agora, com você e comigo, intercessores proféticos. Pessoalmente, eu estou convencido de que isto é um sinal dos tempos, como vemos em Lucas, no capítulo 12, versículos 54 e 56. Nós precisamos interpretar este suave murmúrio vindo do Senhor, como fez Elias. Precisamos cooperar com o plano de Deus. O Senhor está fazendo algo espantoso. Talvez nós não entendamos isto, mas o Senhor está dizendo: ficareis assombrados, pasmos, daquela pequena suave voz, daquele murmúrio. O Senhor está nos pedindo para voltar para a nossa missão e dar a mão para Jesus, o intercessor. Queridos amigos, vocês estão pensando que as orações não estão sendo respondidas. Deixe dizer-lhes: se olharmos para a história da igreja, há muitos exemplos de que a igreja rezou, rezou, rezou e rezou por muito tempo. Foi em 1917 que Nossa Senhora falou em Fátima: rezem pela conversão da Rússia, mas passaram-se 70 longos anos para que as orações fossem atendidas. Às vezes temos que esperar, às vezes leva tempo. Nós precisamos rezar sem desanimar. Queridos amigos, o intercessor precisa se conscientizar de que o seu chamado não é um chamado fácil. Nós não podemos ficar desanimados. O intercessor não pode desanimar. O intercessor deve ter consciência de que está numa batalha espiritual. Não é contra homens de carne e sangue, mas contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Se nós analisarmos bem o coronavírus, podemos dizer que é uma batalha espiritual, que estamos lutando contra as forças do mal. Por quê? Porque de um lado, as igrejas tiveram que ser fechadas, estamos sendo mantidos afastados de Deus, até os sacramentos foram interrompidos, e por outro lado, as almas são levadas ao desespero. Além do estresse econômico, há também o impacto espiritual e emocional nas pessoas, com o isolamento, distanciamento social, a quarentena, levando as pessoas ao medo, ao pecado, aos abusos, à pornografia, ansiedade, depressão, insônia, suicídio. É uma época difícil. Portanto, o que pode sustentar o intercessor nesses tempos desafiadores? Se você ainda tem medo, eu peço que recorra a isto. Lá em Jeremias, no capítulo 17, no versículo 8. Bendito o homem que deposita sua confiança no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Assemelha-se à árvore plantada perto da água, que estende sua raiz para o arroio. Se vier o calor, ela não temerá. A sua folhagem continuará verdejante. Não é inquieta e seca de um ano, pois ela continuará a produzir frutos. Portanto, precisamos confiar no Senhor. Então seremos como a árvore plantada junto à água. As raízes se estenderão para o arroio, não precisarão temer quando vier o calor, porque nossas folhas continuarão verdes. Mesmo se vier um ano de seca, nós não precisamos ficar ansiosos, porque estamos plantando junto à água. O que isso significa? O Senhor está nos dizendo lá em João 15, no versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, este dá muito fruto,
porque sem mim nada podereis fazer. Você está esperando em Jesus? Como intercessor, faço a você esta pergunta hoje. Se como intercessor você está deprimido, eu lhe pergunto, você está permanecendo em Jesus? Esta palavra permanecer é usada 40 vezes no Evangelho e 30 vezes na carta do Novo Testamento, porque é muito importante. O Senhor está nos pedindo para estarmos unidos a Ele, para estarmos mergulhados nele, sermos homens e mulheres de oração, porque esta é a vida com Deus. Temos um tesouro em vasos de barro, para que transpareça claramente que este poder extraordinário provém de Deus e não de nós. Nós, intercessores proféticos, temos este tesouro, esse dom que nos foi dado em vasos de barro, que podem quebrar a qualquer hora, porque nós estamos numa batalha espiritual. Por isso nós precisamos perseverar esta graça com cuidado. Nós não devemos permitir que o desânimo se esgueire para dentro do nosso ministério. A intercessão não é uma vocação fácil. A intercessão não é uma vocação fácil. É um chamado que precisa ser mantido nas tempestades e desafios. Então, qual é a força neste tempo? Sem precedentes de lockdown, solidão e estresse. Somente um relacionamento íntimo com Jesus, a vida interior, é que pode nos ajudar a navegar no meio das tempestades difíceis. Quando a tempestade ao nosso redor estiver violenta, nós precisamos convidar Jesus para entrar no barco. A oração é a nossa fonte de comunicação com Deus. Falando de oração, São Francisco de Sales diz: é um rio de água viva que faz as plantas do bem interior crescerem e florescerem e acalma a sede das paixões nos nossos corações. Nós precisamos deste adubo e desta água para a árvore do nosso ministério de intercessão crescer e continuar a dar frutos, frutos bons, frutos abundantes e frutos duradouros. O ministério de intercessão sem oração pessoal não prospera e acaba murchando, porque a oração pessoal é o cordão umbilical através do qual, dia a dia, a nutrição e a cura são transmitidos a nós. É o exercício espiritual que nos ajuda a receber unção diariamente. O desafio que se apresenta a nós é sermos homens e mulheres de oração. Quando acordamos todas as manhãs, que nós possamos ter esse desejo profundo de ver o Senhor face a face. Da mesma forma que a corça anseia pelas águas vivas, assim a minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Salmo 42, versículo 1. Nós aprendemos a nos comprometer com a oração pessoal pela vida e exemplo de Jesus. Jesus atraía multidões para onde quer que andasse. E o mesmo acontecia com os apóstolos. Ele lhes disse: vinde para um lugar deserto e descansai um pouco. É impressionante a dificuldade que Jesus tinha de encontrar tempo e solidão para rezar. E a determinação que ele mostrava em superar essa dificuldade. Ele se retirava para lugares desertos para rezar. Nós vemos isso em Lucas 5, capítulo 5, versículo 15 e 16. O ministério público de Jesus era muito mais intenso do que o ritmo da nossa vida moderna. E mesmo assim, Jesus passava tempo em oração. A oração traz cura contínua. Lá em João 15, no versículo 4 e 5, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo.
se não permanecer na videira. Assim também vós não podereis tampouco dar fruto se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quando o ramo é cortado, o caule fornece uma porção dobrada de seiva para o ramo. Se você tiver um pomar, à noite antes de dormir, pegue uma lâmina, retire a casca de um dos ramos. Na manhã seguinte, você vai ver que o ramo que você cortou tem uma grande porção extra de seiva, aquele fluido espesso que sai da árvore. Por quê? Porque quando nós estamos unidos à árvore, o galho é cortado, a árvore fornece uma porção extra da seiva e esta seiva é enviada para o galho para que seja curado. O mesmo acontece se nós, como intercessores, formos homens e mulheres de oração. Quando nós estamos unidos a Jesus em oração, mesmo quando há frustração, quando há medo, quando há insegurança, o nosso ministério de intercessão, Jesus nos cura. A paixão de Jesus não foi fácil para ele. No jardim de Getsêmani, ele orou ao Pai para que aquele cálice fosse afastado dele. Mas não foi. Porém, nós vemos que o anjo do Senhor veio para lhe dar forças para suportar o sofrimento. Isso acontecerá conosco, intercessores, quando enfrentamos tempos difíceis. Queridos amigos, quero falar também de Isaías 40, capítulo 40, versículo 31, uma linda citação. Mas aqueles que contam com o Senhor renovam suas forças. Se nós, intercessores, esperamos no Senhor, Ele renovará nossas forças. Ele dá-lhe asas de águia, correm sem cansar, vão para a frente sem se fadigar. Se nós, intercessores, esperamos na presença do Senhor, então renovaremos nossas forças e teremos asas de águia, com força para continuar, mesmo no meio da tempestade. Uma coisa muito especial sobre a águia é que ela não foge quando vem a tempestade. Ela tira proveito da tempestade e nós, intercessores, estamos enfrentando a tempestade hoje. Se formos pessoas unidas ao Senhor, então renovaremos nossas forças. Voaremos com asas de águia e não nos cansaremos. Queridos amigos, caminhareis e não desfaleceremos. Nós, intercessores, precisamos seguir em frente. Este é o tempo em que precisamos de intercessor. O Senhor está procurando intercessores. Não dá para descansar. Como podemos ficar deitados debaixo da árvore e nos esconder na caverna, como fez Elias? O Senhor está nos chamando para fora da caverna. Ouçam esse lindo murmúrio. O Senhor está nos pedindo, voltem para a missão. Comecem a interceder pela conversão dos pecadores. Nós precisamos de unção para isso. Nós precisamos estar enxertados em Jesus. Queridos amigos, para encerrar, partilho com vocês uma citação de São João Crisóstomos. E isto é algo que me toca profundamente. Diz assim: um peixe retirado da água não consegue viver. Num espaço muito curto de tempo, ele morre. Tampouco pode a alma do homem existir sem oração. Ela gradualmente ficará indiferente e ela morrerá. Queridos amigos, se hoje a frustração e o desapontamento têm atacado o nosso ministério, é porque somos como um peixe fora d'água. Sejamos pessoas unidas a Jesus. Nós precisamos de oração para existir e crescer no nosso ministério. Fechemos os nossos olhos para uma breve oração. Queridos amigos, no livro de Gênesis, nós vemos que no começo, quando Deus criou o céu e a terra estava disforme e vazia. A escuridão cobria a face da terra, mas o Espírito do Senhor pairava sobre as águas.
Talvez o nosso ministério de intercessão esteja sem forma, haja confusão, desânimo, escuridão, desapontamento. Entregue tudo isso ao Senhor. O Senhor enviará o seu Espírito sobre a escuridão, sobre o vazio, e vai nos dar esperança, unção. O Senhor criará algo novo. Se somos como Elias e estamos fugindo do nosso ministério, nós precisamos dizer: Senhor, eis-me aqui. O Senhor me chamou e eu quero dizer sim. Isto é algo que o Senhor realmente ama. Nós vemos isso acontecendo na Bíblia muitas vezes, com Abraão, Moisés, Samuel, Isaías, Maria, Jesus. Todos disseram sim, eis-me aqui. Nós precisamos, queridos amigos, superar o desânimo no nosso ministério e submeter todas as coisas negativas do nosso ministério, confusão, dúvida, todo medo, apreensões, e dizer: Senhor, eis-me aqui. Amém? Deus abençoe, meus queridos intercessores. Irmãos, este foi o 8º repasse do ENF. Essa formação, como eu já disse para vocês, foi ministrada pelo Cyril John. E esse foi o nosso 8º repasse do intercessor vencendo o desânimo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém?